Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Foco do Brasil. Foque aqui, tá? Foque aqui. Quinta-feira, que bom receber você por aqui mais uma vez. Ontem o pessoal tava reclamando, dei bronca aqui no marido, né, que chegou aqui tumultuando na porta e era o pessoal tentando, e ele tentando me avisar que tava um pouquinho baixo. Mas hoje você me ouve em alto e bom som, não é isso? Então vamos nessa. Hoje, 1º de abril de 2021, muita gente nas redes sociais fazendo homenagens, né? Muitos homenageados pelo Brasil neste Dia da Mentira. Mas, ó, sei lá, viu? Eu, particularmente, achei meio, sei lá, essa comemoração. Por que, André, que você achou meio, sei lá, essa comemoração? Bem, minha gente, porque levando em consideração a quantidade de mentirosos que tem nesse país, hoje é só mais um dia. O fato é que eles comemoram todos os dias. E a gente vai falar, então, sobre essas pessoas que gostam de homenagear o Pinóquio durante todo o ano. Então vamos nessa, porque temos muita coisa para comentar. Vamos começando então pelo presidente Jair Bolsonaro. Subi demais meu mic aqui, senão você não me enxerga direito, né? Fica só minha testa ali aparecendo. Quem quiser anunciar, tá? André, por que você faz piada consigo mesmo? Tem gente que me cobra. Gente, as pessoas perderam o jeito de brincar consigo mesmas, né? Vamos nessa, então. O presidente Jair Bolsonaro postou isso aí ainda ontem, ali nas polêmicas de 31 de março. Ele postou, então, em abril de 2013, o Congresso anulou a sessão de 2 de abril de 64, que destituiu o presidente João Goulart. Não discuto a história, mas verdadeiros democratas não apagam fotos ou fatos. Deus abençoe o Brasil e guarde nossa liberdade. Amém, né, presidente? Amém, que estamos precisando, hein? Falou em liberdade, é um bem escasso nesse país. Mas vamos seguindo que a gente tem muita coisa para comentar aqui hoje na nossa live. Não é que o presidente surpreendeu nesta quarta-feira e abalou os nervos de muita gente. Por quê, Andréia? Ora, porque ele interferiu, minha gente. Ele interferiu no seu próprio governo. É uma piada, né? É uma piada. Quantas vezes não vimos em governos anteriores ministros saindo? Por quê? Porque estavam sendo investigados, porque estavam envolvidos em esquemas de corrupção, envolvidos em mutretas. Eu não lembro de ver o Congresso chamando ex-presidentes, né, ou ex-ministros para poder prestar esclarecimentos sobre quem mandou embora, quem contratou, ora bolas, prerrogativas do presidente, apesar da gente saber os motivos. E agora, como é o Bolsonaro, aí é diferente. Aí o Bolsonaro, toda vez que ele quer trocar alguém, ele precisa dar satisfação. Imagina só, pois é, o presidente então bateu o martelo ontem e definiu os nomes dos comandantes, os novos comandantes das Forças Armadas. A decisão ocorreu logo após o ministro da Defesa, o Braga Neto, ter se reunido com oficiais do Exército, da Marinha e também da Aeronáutica. A informação foi confirmada, né, já pelo governo federal. Então, na Marinha... Aliás, no Exército, vamos começar pelo Exército, então. O escolhido como comandante do Exército é o general Paulo Sérgio Nogueira, que estava em 4º lugar na lista de oficiais mais experientes. Ele atualmente exerce cargo de chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército e vai substituir o Edson Pujol. Será que vão chamar o Bolsonaro? Vem cá, por que você escolheu o quarto da fila? Vamos, meu filho, fala! Bora! Justifica! Estamos esperando! É ridículo, né? Mas é assim que tem funcionado as coisas. Bem, na Marinha foi escolhido, então, o almirante de esquadro Almir Garnier Santos. Ele é o 2º mais antigo da lista e assumirá o posto que pertenceu ao Wilkes Barbosa. E, por fim, o tenente brigadeiro... Falou em brigadeiro, o povo... Deixa pra... Ai, meu pai do céu. Não, gente, esse brigadeiro aqui não tem leite condensado, tá? Vamos lá. Então, na Aeronáutica, perdi o nome aqui. Vai fazer gracinha, vai, espertona. Batista Júnior. Ele será, então, o novo comandante da Aeronáutica, assumindo a função no lugar de Antônio Carlos Moretti Bermordes.
As mudanças no comando das Forças Armadas foram anunciadas pelo ministro, então, da Defesa, nesta terça-feira, após reforma ministerial promovida por Bolsonaro. E vamos nessa, que hoje é quinta-feira, semana tá quase chegando ao fim, mas a gente tem muita coisa para comentar aqui hoje. Sim, nós temos, por exemplo, a possibilidade de um governador afastado. Será que é dessa vez? Vou dar uma pista, hein? É aquele governador que no início da pandemia, lá em 2020, ele falou então em colocar presos nas ruas, olha só, tirar os bandidos da cadeia para vigiar o trabalhador na rua, vigiar as pessoas na rua, para ver se elas estavam tomando o distanciamento adequado na hora ali de tomar o ônibus, por exemplo. Então, né, tira o preso da cadeia, que é para ele vigiar o trabalhador, porque se ele não cumprir, vai para cadeia, ficar no lugar daquele que tá lá já de guarda, né? Sensacional, Brasil. Gente, hoje é dia da mentira. Quinta-feira, o que nós estamos falando aqui, apesar de surreal, apesar de parecer mentira, é tudo verdade, tá? Pode ficar tranquilo, sossegado. Mas é porque a gente tem que reforçar isso, porque é tão surreal que de repente você tá chegando aqui pela primeira vez e pensa, isso é um canal de memes? Não, não é, tá? Essa é a realidade do país. Então, o Ministério Público do Pará pediu à Justiça que afaste o governador do Pará, o Helder Barbalho, que é o governador dessa situação aí que eu acabei de comentar, por improbidade administrativa. Conforme o órgão, o chefe do Executivo Estadual cometeu irregularidades na compra de bombas de infusão chinesas usadas no tratamento da Covid-19. Os cofres públicos teriam sido lesados em 3,5 milhões. Isso é o revelado, né? Não. Porque assim, não tô falando que o Ministério Público fez errado, não. É porque a gente sabe que sempre que há um escândalo envolvendo dinheiro, envolvendo poderosos, a gente sabe que, no fundo, né, aquilo ali é só a ponta do iceberg. Mas vamos seguindo. Na ação do Ministério Público, protocolado então nesta quarta-feira, o Ministério Público do Pará também salienta que a SKN do Brasil, empresa contratada pelo governo, não teria capacidade técnica para o serviço. Achou pouco? Aguenta que tem mais. Ainda, de acordo com o processo, Barbalho agiu de forma ilegal ao fazer o pagamento. Olha isso, minha gente. De forma adiantada, ele pagou adiantado por uma coisa que não ia servir, sem garantias de entrega, e que a Secretaria de Saúde Pública do Estado fechou o contrato sem exigir documentações obrigatórias. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, dá licença. Cadê, minha gente? Demora aqui o negócio, né? Eu não separei a liguinha, não, mas esse cabe, né? Esse cabe, vem cá, chega aqui comigo. Raposa velha. Sabe como é que funciona? Questão de compras, né? Nem precisa ser da política, né, gente? Nem precisa. Você, de repente, que tá aí me assistindo agora, sei lá, é costureira, faz bolo, alguém te faz uma encomenda cara, você cobra dessa pessoa, você exige alguma garantia, sei lá, metade do valor, você exige algum tipo de garantia. O mascate que passa na porta da sua rua, ele exige, te dá ali uma promissóriazinha, mas lá no Pará, o governador Helder Barbalho, então, fez essa compra e com pagamento adiantado, sem exigência de garantia, que mais? De entrega. E a Secretaria de Saúde Pública fechou o contrato sem exigir documentação obrigatória. Tá, né, minha gente? É uma pena que o meu não segura, que tem que ter a liguinha, eu não coloquei a liguinha. Então, o Ministério Público do Pará pede uma indenização por danos morais coletivos e a indisponibilidade dos bens do acusado e também quebra de sigilo bancário e fiscal. Em 2020, o governador e o secretário de Saúde, o Alberto Beltrame, hoje afastado, foram alvos de uma mega operação da Polícia Federal. Bem, operações a gente viu várias, né? Eu quero ver a ação, eu quero ver esse povo, lá no Chilindró, vendo o sol nascer quadrado. Porque enquanto isso não acontece, os caras continuam aí, fazendo e acontecendo. Falando em fazer e acontecer, uma mega operação realizada pela Receita Federal
contra a Globo e artistas da empresa segue na mira dos figurões da emissora. E um dos alvos é o editor-chefe, também âncora do jornal nacional, o William Bonner. Pois é, a informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo colunista Ricardo Feltrin, do UOL. E aí, de acordo com o Feltrin, o Bonner recebeu, então, a autuação milionária e retroativa, e assim como a Globo está recorrendo da punição. Aí a gente já sabe, né, que a justiça aqui no Brasil é, né, recurso atrás de recurso, às vezes, né, às vezes, porque tem uns cidadãos aí que não conseguem essas coisas, não. Não tem crime, não tem punição, mas o cara já foi enjaulado, enfim. Vão pensando aí que vocês conseguem, vocês vão chegar aos casos. Em sua defesa, a emissora nega qualquer irregularidade tanto nos contratos atuais como nos passados e diz que acordos foram feitos dentro da legalidade. Além do Bonner, ao menos 20 outros âncoras, jornalistas, artistas e profissionais da emissora, da família Marinho, já receberam multas do fisco nesta nova rodada da Operação da Receita. Outros 43 funcionários já foram autuados no ano passado. Todos estão recorrendo contra o leão da Receita. Esse não perdoa, né? E temos mais, André? Claro que temos mais. Estamos chegando ao final da semana, a Semana Santa. Então vamos tentar manter a serenidade aqui, mas é difícil. Eu vou tentar, tá? Porque nós temos o quê? Nós temos uma reação aqui do PGR, Procurador-Geral da República. O Augusto Aras, então, pediu ao Supremo Tribunal Federal que permita a realização de cultos e missas presenciais. Estados e municípios que suspenderam a realização da atividade durante o surto de Covid-19 devem, então, voltar atrás e permitir que as pessoas possam assistir seus cultos e missas, se o STF acatar, então, esse pedido do Augusto Aras. Segundo ele, os decretos que vedam a prática são inconstitucionais porque desrespeitam o direito fundamental à liberdade religiosa. Fica aí a dica para aquele seu amigo que adora, né? Não pode ver lá, sei lá, de repente alguém orando pelo Bolsonaro, alguma reunião que tem alguma menção a Deus, já grita logo, o Estado é laico. Pois é, o Estado é laico. Isso quer dizer que as pessoas não podem se manifestar? Não, muito pelo contrário. Isso garante que as pessoas possam manifestar a sua religião. Aliás, nesse momento de pandemia em que as pessoas não estão sofrendo só com a fome, com a falta de emprego, com as pressões psicológicas, né? Estão sofrendo também pelas questões psicológicas, emocionais e muitas vezes pessoas que estão se sentindo desamparadas. Quantos casos a gente não tem visto de pessoas que inclusive desistiram de viver? Então, muitas vezes, esses ambientes religiosos, onde as pessoas se encontram, as pessoas se reúnem, as pessoas encontram conforto, é ali talvez a última esperança dessa pessoa nesse mundo, nesse país virado de pernas para o ar. Então, tá aí o pedido do Procurador-Geral da República, que repercutiu bastante. Que bom, né? Tomara que consiga e que seja preservado esse direito fundamental da manifestação religiosa, a liberdade religiosa. Mais uma liberdade aí em jogo. Vamos seguindo? Eu tô achando que vocês estão dormindo, hein? Ô, gente, eu vou arrumar uma corneta decente, tá? Só para você acordar. Só para você acordar, por quê? Porque ontem nós comentamos por aqui a respeito do lockdown no Distrito Federal, que durou 29 dias. Voltamos essa semana, finalmente. Os comerciantes, aqueles que aguentaram passar pelo tranco, voltaram essa semana e uma juíza resolveu, então, que a partir de hoje, quinta-feira, os comércios deveriam voltar a fechar. Só deveria funcionar aqueles que ela considera essencial, que foi estabelecido como essencial por algumas pessoas que não precisam, né, de trabalhar todos os dias para levar o seu ganha-pão. Mas essa decisão ela foi derrubada pela Ângela Catão, que é uma desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou que as atividades consideradas não essenciais, que são essenciais, né? Todas são essenciais, pudessem funcionar. E a magistrada acatou o recurso apresentado pelo governador do Distrito Federal,
essa semana ele resolveu reagir depois de 29 dias. Aliás, ontem eu entrei na página do governo do Distrito Federal para acompanhar, fazer uma comparação ali com os leitos no dia 26, quando começou o lockdown de fevereiro, até essa semana, mas eu não consegui encontrar. Eu só encontrei os leitos gerais do dia de ontem, né? A quantidade de leitos aqui, incluindo hospitais públicos e particulares, mas eu não consegui ver retroativo. Queria fazer essa comparação para saber se o lockdown funcionou. É importante, né? É importante, já que os governadores e prefeitos... Aliás, fica a dica aí para você que está assistindo, que está, de repente, sofrendo, você que é comerciante, está olhando para o seu negócio e vendo o seu negócio desmoronar, vendo os boletos acumulando, né? Passando perrengues financeiros e emocionais. Vou voltar aos emocionais porque é muito importante falar sobre isso, uma vez que o Brasil tem disparado aí em número de pessoas consumindo remedinho tarja preta. Então, você que está sofrendo com tudo isso, é importante que você cobre do seu governador, do seu prefeito. Vem cá, você deixou a gente trancado tantos dias. O que isso resolveu? Resolveu alguma coisa? Não quero saber. Né? Porque na hora de aplicar, a ciência e de ciência a gente não vê, a gente não viu estudo, não viu nenhum estudo. E aí depois volta tudo ao normal, em silêncio, ninguém fala o que aconteceu, né? Se de repente aconteceu uma revolução, conseguiram tirar todos os pacientes dos hospitais, curar todo mundo, levar para casa, bem, não tem uma satisfação sobre isso, enfim. E aí vamos voltar aqui à manifestação, então, da desembargadora que derrubou mais esse possível lockdown aqui no Distrito Federal. De acordo com a decisão dela, o lockdown autorizado pela primeira instância dificultava o planejamento que compete ao Distrito Federal para a retomada controlada das atividades econômicas com prejuízo, inclusive, à saúde. Ora, bolas, mas isso é óbvio. Da população mais vulnerável que no mais das vezes não possui reservas financeiras e depende do trabalho diário para garantir a subsistência. Oh, meu Deus, ainda tem uma luz no fim do túnel, né? Como é bom a gente poder ver um operador do direito ter essa consciência que tem gente que precisa trabalhar todo dia para poder sobreviver. Se essas pessoas não se alimentam bem, elas ficam doentes. Se não for por essa doença, é por outra. Vai continuar sobrecarregando o sistema público de saúde. E aí, como é que faz? Então, muito sabe essa decisão, parabéns, espero que ilumine a cabeça de outras pessoas por aí, né? Que pense no próximo, não pense só no seu rico dinheirinho no final do mês, na sua casa confortável, no seu, sei lá, no seu streaming cheio de séries e filmes fantásticos para passar o tempo. Queijos e bons vinhos, não é a realidade do país, tá? Desce daí, minha gente, vamos para a realidade. E agora? Bem, agora eu não sei, mas de repente você pode, sei lá, comentar o que você acha. Há 2 semanas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concedeu uma medida cautelar autorizando os detentos que se identificam como transexuais, ou seja, homens que se dizem mulher, que se consideram mulher, a escolherem para qual presídio quer ir, se é para o masculino ou para o feminino. E ao deferir a DPF 527, o Barroso atendeu a um pedido da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Só que agora entrou uma outra entidade na jogada que atua pelo direito das mulheres e quer que a decisão seja revertida. O Núcleo Brasileiro da Women's Human Rights Campaign, Campanha pelos Direitos Humanos das Mulheres, vai pedir à Procuradoria-Geral da República que atue para suspender a decisão, então, do ministro. Na petição, de aproximadamente 60 páginas, a organização cita o índice de violência entre presos masculinos, então, muita violência física, e aí eles falam ali da vantagem de força física, lógico, do homem biológico em confrontos corporais e o risco de violência sexual. Junto com esse pedido, eles também colocaram uma lista grande de casos de violência cometidos
contra pessoas vulneráveis, ou seja, contra mulheres biológicas, mulheres, por homens que se identificavam como mulheres. E agora? Agora eu não sei. O que foi? Tô segurando aqui, né, minha gente? Morder a língua, né? Minha mãe diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo, então vou mudar de pauta. Vamos lá, então. Vamos lá, minha gente! Olha, eu nem conferi, até porque não foi em Brasília, né? Diz que é de São Paulo. Então, atenção você de São Paulo. Por favor, não confira. Porque se você descobre que foi você, pelo amor de Deus, não vai infartar, né? Não vai infartar. A Caixa Econômica Federal se negou a identificar um dos 2 ganhadores da Mega Sena da virada, que, meu Deus, como é que a pessoa ganha mais de 160 milhões de reais e aí simplesmente teve até quarta-feira agora, ontem, para retirar o prêmio, não retirou. E aí o Procon entrou na jogada, exatamente. O Procon entrou na jogada e disse que a Caixa deveria identificar essa pessoa porque ela fez o jogo pelo celular. Pelo aplicativo da Caixa você consegue fazer apostas em algumas modalidades de loteria, né? E aí a Caixa informou que não é obrigação dela ficar correndo atrás do ganhador. O ganhador que tem 90 dias para ir lá e reclamar o seu prêmio. E aí o diretor executivo do Procon, o Fernando Capes, ele disse que a lei, porque a Caixa se sustenta numa lei, né? A lei é uma lei de 1967. Ele diz que essa lei ela foi criada numa época em que não existia a internet. Então, nem aposta eletrônica ou possibilidade de identificar o apostador. E é óbvio que este dispositivo sofre uma releitura a partir da Constituição de 1988, do Código de Defesa do Consumidor. Aí, a Caixa deu uma entrevista ao jornal Extra e disse o seguinte: disse que não grava junto à aposta a identidade do jogador, independente do canal de venda. Enfim, ficou por isso mesmo. O dinheiro, os mais de 160 milhões de reais, foi para o FIES. E é isso, minha gente, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino. Agora, tudo bem não correr atrás, né, do ganhador. Agora, eu acho que talvez poderia se pensar na possibilidade de talvez identificar esses ganhadores de loteria. Afinal, o brasileiro tem um certo pé atrás com esses prêmios, né? Já teve caso ali de um diretório, ali, um gabinete do PT aqui do Congresso que ganhou uma bolada milionária, deputados que já ganharam inúmeras vezes, pessoas que ganharam no mesmo dia várias vezes. Então, assim, há esse negócio. E talvez, não sei se correr atrás do ganhador, mas identificar como acontece em outros países. Mas aqui no Brasil, como é tudo pela nossa segurança, não se identifica, porque é para preservar a segurança das pessoas. Enfim, é só uma dica, esse é só uma dica mesmo, é só uma coisa que eu estava aqui pensando com o meu tic-teco. Você pode dar a sua opinião, o que você acha aí disso? E tivemos pelas redes sociais um governador petista, mais precisamente o líder do Fórum dos Governadores de Esquerda contra o presidente Bolsonaro. E aí, o que tá pegando? O que tá pegando é que ele fez um vídeo. Eu não vou mostrar o vídeo para você, mas eu posso te mostrar aqui. Essa é a fotinha do vídeo. Tá aí ele, é o Wellington Dias, do PT, governador do Piauí. E o que ele está dizendo nesse vídeo? Nesse vídeo, ele está acalmando um amigo dele que está com a Covid-19. E ele está dizendo, calma, meu amigo, vai ficar tudo bem. Afinal de contas, você fez aquele tratamento, que eu não posso falar o nome aqui, mas começa com pré, sabe? E aí, tá dando maior comentário, né, pelas redes sociais, porque, pessoal, peraí, ele faz parte daquele grupo de governadores que chama o presidente de anticiência, negacionista, e ele tá falando bem do tratamento. Quer dizer, há uma incoerência, ninguém chama ele de negacionista, como assim? E aí, eu fui atrás para ver o posicionamento desta pessoa. Cadê aqui, minha gente? Cadê? Aqui, olha só. Olha só que curioso. Esse é o estado dele, ó. Reduziu em 2020, julho de 2020, reduziu em 32% o número de óbitos por Covid-19.
E aí, ações de diagnóstico e tratamento eu censurei ali, porque a gente não pode falar o quê. E eles reduziram, então, o número de óbitos lá no Piauí. Ora! Gente do céu! Por que não divulgar? Por que não? Se serve para o meu amigo, se vai dar certo para o meu amigo, se eu tenho tanta certeza, ou de duas, eu estou mentindo para o meu amigo, ou eu estou escondendo o ouro da sociedade, em um momento em que as pessoas estão brigando, né, acusando o presidente disso, daquilo outro, né, onde o país está em uma situação calamitosa, com tantas pessoas perdendo suas vidas. Mas eu acredito que aquele tratamento funciona. Eu acalmo o meu amigo com isso, inclusive no meu estado conseguiu se reduzir ali utilizando isso. Por que não falar? Por que não divulgar? Cadê o coração dessas pessoas? Cadê o bom senso dessas pessoas? Cadê o respeito pelo outro? Enfim, minha gente, rapadura é doce, não é mole não, né? Não é mole não, não é mesmo. Olha essa. Essa daqui é bem dia da mentira, mas é verdade. Segura essa. Ai. A Câmara Municipal de João Pessoa abriu nesta segunda-feira uma licitação para serviço de telefonia, com a exigência de que houvesse cessão de 35 iPhones. Aquele de última geração, aquele caríssimo, maravilhoso, que você só não paga IPVA, né? Porque o bicho é caro. Né? Você colocar 4 rodas nele, você anda, porque vou te contar, né? Para qualquer um, não. Pois é. E aí, o 35 iPhones com diversas especificações para uso dos vereadores. Sim, é o uso essencial dos vereadores. Nossa, como que os vereadores vão conseguir sobreviver se não tiver um iPhone de última geração? E detalhe, tem que ser pago com dinheiro do público, o dinheiro público, o dinheiro do povo. O certame prevê que a empresa vencedora do pregão assinará contrato de 24 meses com a casa em regime de comodato. O que é o comodato? Ele é o empréstimo com a devolução no final do vínculo, no fim do contrato, então eles devolvem. Agora me diz uma coisa, quem é no Brasil, vou ser bem específica, porque eu acredito que no mundo, vou colocar no mundo, gente, quem é que usa um telefone por mais de 2 anos? Primeiro que aqui no Brasil, um dos maiores lugares que mais tem roubo de telefone, né? Então, às vezes, a gente não tem tempo nem de se desfazer, porque vem um larápio e leva. Mas tá, deixando essa questão de lado, quem é que consegue chegar aos 2 anos de uso com telefone? O que eles vão fazer com esses telefones? Quer dizer nada. Mas beleza, vamos seguindo. O valor global pelos 2 anos de contrato do empréstimo de iPhone, gente, quase R$500 mil. R$415.800, tá? Esse é o valor por 2 anos para os vereadores maravilhosos utilizarem seus iPhones de última geração com dinheiro público. É um escárnio, né, gente? É um escárnio. Aí a desculpa é a seguinte, não, é porque a gente precisa do sistema iOS porque tem maior segurança. Querido, compra, porque aqui na vida real a gente quando quer alguma coisa divide em trocentas vezes, se quiser, né, se puder. Agora com essa pandemia, só Jesus na causa, né, vou trocar o telefone daqui a uns 5 anos. É bom que você aguente, meu filho. Mas então, é isso, minha gente. É um escárnio, é brincadeira com a nossa cara, né? R$415.800 no meio de uma pandemia, com o sistema de saúde precisando de insumos, com pessoas desempregadas, passando fome, e os caras torrando dinheiro público no iPhone, porque, precisa garantir a segurança dos nossos queridos vereadores. Eu vou te contar, é melhor nem contar, né? Melhor nem contar. Vamos seguindo, porque ainda tem bastante coisa aqui para comentar. Quero ver o que você acha aí, o que você acha dessa ideia. Gente do céu, bolsa iPhone é muita cara de pau, né?
Ernesto Araújo no Itamaraty. Sim, Ernesto Araújo segue no Itamaraty. Ele foi designado, então, para uma função administrativa. E essa função teve o objetivo de proteger o ministro, segundo algumas pessoas aqui em Brasília. Por quê? Porque se ele fosse indicado, por exemplo, a embaixador lá no exterior, ele teria que passar por sabatina da Comissão de Relações Exteriores no Senado, que é presidida por quem? Por Cátia Abreu. Cátia Abreu, aquela da treta ali de antes do ministro ser retirado. Agora, a Cátia Abreu, que não sei se você se lembra, teve um episódio dela ali com o Serra, né? Que o Serra chamou ela de namoradeira, ela jogou vinho no Serra, então ela é uma pessoa assim, pegou as pastas do Alcolumbre, né? Virou meme, a menina que roubava pastas. Então, ela é uma pessoa super tranquila, melhor a gente mudar. Vamos mudar aqui dentro da mesma pauta de assunto. Essa situação do Ernesto Araújo mostra duas coisas. Mostra que saíram com ele, né? Não foi uma questão assim, de incompetência, não é que o governo não tinha mais afinidade, não queria. Foi necessária a saída dele. E a segunda coisa é a humildade do Ernesto Araújo, né? Eu vejo como muita humildade, porque qualquer outra pessoa, numa situação, imagina, sair de ministro para ir trabalhar num cargo administrativo. Achei bem bacana aí a atitude dele, porque é uma atitude nobre, né? Hoje não é fácil as pessoas terem atitudes humildes, porque as pessoas acham que você está logo se rebaixando. E, infelizmente, as pessoas valoram as coisas muito por um critério assim, muito superficial. Vamos seguindo, dona Andréa, porque a gente tem mais coisas aqui para comentar hoje, muitas coisas, como, por exemplo, a questão dos governadores. 9 governadores omitiram dados de hospital de campanha à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República chamou os governadores no último dia 19 de março e falou assim: vem cá, queridões, quero saber uma coisa, né? Quero saber para onde que foi o dinheiro, o que foi feito com as instalações dos hospitais de campanha, hospitais caríssimos aqui no Distrito Federal. Eu lembro, daqui foi R$80 mil o hospital de campanha do Mané Garrincha. 197 leitos. Depois o governador recentemente disse que não tinha leitos de UTI. 80 milhões. Enfim. Então, a PGR pediu informações sobre as instalações dos hospitais de campanha para os governadores. Quem não deu informação? Eduardo Leite, aquele que sonha em ser presidente em 2022. Pois é, além do Eduardo Leite, também o Valdez Góes, do PDT do Amapá, o Camilo Santana, do PT do Ceará, Renato Casagrande, do PSB, do Espírito Santo, o Ratinho Júnior, do Paraná, Wellington Dias, do Piauí, Fátima Bezerra, eu não falei os partidos, né? O Ratinho Júnior do PSD, do Paraná, Wellington Dias, do PT do Piauí, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, Eduardo Leite, que eu falei já, do PSDB do Rio Grande do Sul, o Coronel Marcos Rocha, do PSL de Rondônia, e também o Antônio Denário, do PSL de Roraima. Esses não entregaram, então, justificativa à PGR sobre o que foi feito do hospital de campanha, das instalações dos hospitais de campanha de seus respectivos estados. De olho, hein, Brasil? De olho, porque essas pessoas estão na parada. Ano que vem tem eleição, hein? Anota aí, faz uma listinha, tá? Faz uma listinha de todas essas coisas que estão acontecendo para você se lembrar ano que vem. Mais do que isso, você lembrar os seus conhecidos, os seus parentes, a respeito dessas pessoas maravilhosas que atuaram de uma forma bem transparente durante essa pandemia. Por que transparente, André? Como assim transparente? Bem, em relação a dados, dinheiro, essas coisas, a gente sabe que a transparência é meio nebulosa, mas a transparência de caráter. Essas pessoas tiraram a máscara numa época em que mandaram as pessoas colocar as suas máscaras. Elas se mostraram do jeito que são. Muitas delas autoritárias, boa parte, grande parte, né? Não vou colocar todo mundo, não, mas grande parte. Vou colocar assim para não ser injusta. Então, ano que vem tem eleição, viu, Brasil? E enquanto o povo está passando perrengue na saúde pública,
Eis que a Câmara dos Deputados reajustou de 50 mil, olha essa, de 50 mil para 135,4 mil o valor do reembolso de despesas de assistência com saúde parlamentares. Um aumento de 170,8% em meio à pandemia da Covid-19. Pois é, né, meu amigo? Você que tá aí pensando, gente, se eu tivesse 50 mil por ano para gastar com a saúde, já estava de bom tamanho para a família inteira, né? Pois é. Então, de 50 mil de reembolso para 135.400 reais. A justificativa dos parlamentares é que o valor tá defasado. Tá defasado. Então, a gente aumenta logo 170,8%. Isso aqui deve valer por uns 10 anos, né, esse aumento. O reajuste foi publicado na segunda-feira, dia 29, na edição extra do Diário Oficial da União, em ato da mesa diretora assinado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. O reajuste, então, foi publicado. O reembolso é oferecido para procedimentos não cobertos por planos de saúde. Por planos de saúde oferecidos pela Casa. Os deputados argumentam que, nos últimos anos, a inflação médica tem superado o índice oficial de inflação. É sério? Ah, pois é, o brasileiro também acho que está sentindo isso. Aliás, será que tem se usado esse mesmo entendimento para socorrer a saúde pública do país? Será que estiveram preocupados nos últimos anos em dar assistência à saúde pública? Tanto quanto estão preocupados com a própria e de seus entes queridos? Talvez, se tivessem preocupados, se o país não tivesse tantas informações de gente que passou a mão no dinheiro público para a saúde, talvez não estaríamos nesta situação. O texto diz também que soma-se a isso a maior demanda do público pelo acesso ao serviço de saúde e o envelhecimento da população, tudo contribuindo para a elevação do custo com a saúde. E aí, segundo o ato da mesa, a medida não criará ônus adicional para a Câmara dos Deputados. Bem, não foi muito clara a informação que eu tive aqui, eu não consegui encontrar muito bem, mas eu fiquei curiosa. De repente alguém aí está me vendo e sabe me explicar, né, como é que isso acontece, como é que eu aumento a possibilidade de um gasto mas não vai ter ônus, né, não vai aumentar nada. Enfim, não entendi. Mas a segunda vice-presidência, ocupada atualmente pelo deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco, informa que continuará a analisar caso a caso, levando-se em conta os pareceres dos órgãos técnicos. O reembolso, caso se utilize a rede privada de saúde, não é extensivo aos dependentes. Gente, era só o que faltava, né? E aí você ainda tem que bater palma. Bate palma e agradece, porque você vai pagar isso só para os parlamentares, para os dependentes, não. É demais, né? É demais. Gente, que empresa hoje que se dá o luxo de pagar plano de saúde para o seu funcionário e para os seus dependentes? Muito raras, né? Na melhor das hipóteses, a empresa paga para o funcionário e aí consegue um desconto, porque plano de saúde por meio do CNPJ, ele é mais barato, então você consegue um desconto ali para os familiares. Mas é muito raro, tô falando de empresa privada, tô falando de vida real, né? Porque a vida real é a gente que paga, a gente paga sem querer, sem poder, a gente tem que pagar casos como esse no setor público. Agora, na vida real, nas empresas privadas, gente, é muito raro uma empresa que paga plano de saúde para o funcionário e para os dependentes. É demais. Eu só acho uma coisa, sabe o que eu acho? De verdade, eu acho que funcionário público, principalmente político, não deveria ter assistência a plano de saúde, a saúde privada, nem a educação privada. Não deveria. Nós não deveríamos pagar por isso. Sabe por quê? Porque a gente paga caro para eles, para os seus dependentes, usufruírem, né, de muitas regalias, quando para nós, a população, sobra o quê? Um sistema público de educação do jeito que entra muito dinheiro, mas a gente não tem resultado. Toda vez que tem um teste internacional, o Brasil passa vergonha. É ou não é? Dói, mas é a realidade. Contra fatos não há argumento. A educação brasileira é ridícula.
é ridícula. E quem diz isso não sou eu, são os testes internacionais. É o resultado das provas que os alunos fazem. Né? Que mais? A saúde pública. A saúde pública é isso que a gente está vendo. A gente vê aí pessoas falando, a saúde brasileira está entrando no caos. Ah, para, filho, para. Sou besta, né? Eu tenho cara de besta, de palhaço, né? A saúde brasileira está entrando em colapso. A saúde brasileira sempre viveu em colapso. Aí a gente vive um colapso na saúde pública, aí você vive um colapso da educação, né? Um desgaste horroroso da educação, mas para os senhores políticos, nós pagamos escolas caras, né? Pagamos saúde da melhor possível. Tá aí, ó, mais de 170% de aumento para reembolso, então, dos parlamentares. Gente, isso é uma sacanagem. Isto é uma sacanagem. Eu acho que eles deveriam utilizar o serviço público. Talvez, se eles fossem obrigados a usar o serviço público, nós não teríamos uma educação tão jogada do jeito que é a nossa educação. Nós não teríamos uma saúde tão esquecida do jeito que é a nossa saúde. Não é verdade? O que você acha aí desse projeto? Podia fazer uma iniciativa popular, né? Político é obrigado a utilizar serviços públicos. Ah, não, mas eu não quero. Tudo bem, meu querido, você não é obrigado. Tá bom, André. Não seja tão drástica. Ok. Não precisa ser obrigado. Mas se quiser usar o particular, que pague do seu bolso. Tire do seu bolso, pague com o seu dinheiro, querido. Tá? Porque nós aqui do mundo real, nós somos obrigados a pagar as suas contas de saúde, né, de educação e de outras coisas, outras regalias, auxílio paletó, etc, auxílio papel higiênico, óleo de peroba, etc e tal. Além de pagar o seu, a gente ainda tem que pagar o nosso. Porque se a gente quiser ir para mandar o filho para a escola particular, né, se quiser ter um planinho de saúde, aí a gente continua pagando por meio de impostos o público, que não funciona, pagando os deles e pagando o nosso. É a realidade do Brasil, meu povo. Mas faz parte. Faz parte. Vamos seguindo? Temos mais coisas por aqui? Temos mais coisas, Andréia. Nós temos agora, depois, né, de prefeitos e governadores não satisfeitos em trancar a população em casa, em colocar a carrocinha para passar toda noite, para recolher o povo. Ai, gente, eu não consigo pensar em outra coisa quando eu ouço falar em toque de recolher em condições como essa. Eu fico só pensando na carrocinha. Não satisfeitos com tudo isso, o prefeito Rafael Greca, do DEM, encaminhou à Câmara Municipal de Curitiba um projeto que prevê multa para quem distribuir comida aos sem-teto sem autorização da prefeitura. Olha só, minha gente, em que situação a gente chegou. O trabalhador não pode trabalhar para garantir o sustento da sua família e... se ele conseguir, tem uma reserva, tem um alimento em casa, quer dividir com aquela pessoa que está ali em situação de rua, de extrema vulnerabilidade, essa pessoa corre o risco de tomar uma multa. Bem-vindos ao Brasil! Gente, é inacreditável, Não, nem pro dia da mentira essa vai, mas é verdade. Atualmente, são quase 3 mil pessoas sem teto em Curitiba, de acordo com a prefeitura. Pela proposta, quem distribui alimentos em desacordo com horários e datas, tá? Se você quiser distribuir, você tem que passar por toda aquela burocracia maravilhosa brasileira. Para quê? Para que eles possam estipular datas e horários para você distribuir às pessoas que estão em situação de rua. Se você não estiver em acordo com isso, você pode tomar uma multa aí que varia entre 150 e 500, 150 e 550 reais, depois de uma advertência. O projeto de lei entrou em votação na segunda-feira. E aí, o que eles queriam? Eles entraram no projeto junto com o requerimento para que na quarta-feira fosse votado em regime de urgência. Olha só quantas coisas importantes a gente tem nesse país que demora.
e demora muito tempo para ser votada, mas uma situação como essa é caso de urgência. É caso de urgência a gente multar as pessoas que dão alimentos para pessoas que estão passando fome, que não têm casa, que não tem comida, que não tem dinheiro, que não tem como trabalhar, nem se tiver trabalho. Só que aí o que aconteceu? O pedido que era para que a tramitação desse projeto fosse acelerada, então, né, em caráter de urgência, mas o requerimento foi retirado de pauta pelos vereadores. Oh, ainda tem luz nesse fim do túnel, né? E tiraram, então, optaram pela tramitação habitual, ou seja, eles ainda vão votar, né? Eles só não votaram em caráter de urgência. Por que eu falei, por quê? Porque quando eles geralmente querem passar alguma coisa assim, em caráter de urgência, tipo a lei do Covid, que passou muita coisa que depois a gente ficou espantado, e o que eles fazem? Eles geralmente colocam ali no meio da madrugada, né? Colocam ali um negócio assim, VaptVupt, quando você vê, passou. Como assim, gente? Passou, eu nem estava sabendo que existia esse projeto. Pois é, passou. Passou, tá valendo e tem que cumprir. E aí, o que a prefeitura justificou a respeito disso? Eles disseram que ONGs, né, que fazem distribuição de alimentos, entraram, então, para reclamar, né? Peraí, gente, que absurdo. Né? Eles atendem essas pessoas é porque elas precisam. Só abrir um parêntese aqui, mandar um abraço para Silvana Badim. Silvana Badim, que se tornou um membro do canal. Obrigado, uma nova membra. Beijo para você, querida. Então, e aí o pessoal da ONG reclamando, então, né, em meio a tantos problemas, no meio de uma pandemia, toda essa situação que está acontecendo no país, como assim, né? Essas pessoas precisam. E aí, a prefeitura respondeu por meio de uma nota. E explicou as razões do projeto. O nome do projeto, minha gente, é Mesa Solidária. É o mundo do contrário, né? O mundo do contrário. A mesa solidária que não tem solidariedade, a democracia defendida aí por uns democratas antidemocráticos. É o Brasil atual. E, segundo a proposta, seriam feitas apenas mudanças na forma de distribuição da comida dos sem-tetos. Então, o que eles querem fazer? Eles querem regulamentar a distribuição, né, a caridade desses voluntários que vão ali atender essas pessoas. Então, muitas vezes o poder público não atende por diversas razões, seja por burocracia, seja por má vontade, seja por N coisas. E aí vem alguém de fora fazer a boa ação. Opa, não pode. Não pode, tá? Porque a gente precisa organizar isso aqui. Eles são ótimos para organizar coisas prontas. E a prefeitura diz o seguinte, que às vezes sobra alimento, às vezes falta alimentos, então eles precisam organizar ali datas e horários. Imagina, gente, um dia você está aí na sua casa, como eu conheço muitas pessoas aqui em Brasília, que às vezes estão ali no momento... pegam momentos da sua vida de trabalho ali, entre aqueles intervalos de tempo, às vezes tem 2, 3 empregos, pega aquele tempo ali para, sei lá, fazer uma sopa e distribuir em locais onde há favelas, onde há pessoas acampadas embaixo de viaduto, etc. E aí você não pode fazer isso porque você não fez o cadastro na prefeitura. É bizarro, né? Justificativa da prefeitura. Que às vezes tem alimento demais, às vezes tem de menos, e quando sobra alimento, né, esses alimentos acabam atraindo vetores urbanos e pragas. Então, assim, é mais seguro deixar essas pessoas, talvez, com fome, né, do que, sei lá, sujar a cidade, né? Eu achei que existia limpeza urbana para isso. É difícil, vocês acham que é fácil, né? Mas é difícil. E já estamos caminhando para o final, vamos falar então do grupo de Pinóquios, né? Grupo de Pinóquios, é assim que não dá para ver de outra forma, né? Essa Frente Nacional dos Prefeitos. Eles fizeram um vídeo pedindo ajuda. É um vídeo em que eles falam em português, mas tem uma legenda em inglês, ou seja, tem uma divulgação internacional. E é um vídeo, assim, que... Não vou falar a palavra, mas é isso que você pensou.
que eles falam no vídeo? Eles estão no vídeo falando que o Brasil vive um colapso no sistema público de saúde. Eu não vou mais ficar brava com isso, porque eu já fiquei hoje, né? O suficiente. E aí dizem que o sistema público de saúde está um colapso no turismo, a economia e na vida do povo brasileiro. É aquele povo, assim, choroso, né? E aí fala da falta de insumos, que os municípios estão com dificuldade porque não tem insumos. E aí isso nos torna um grande epicentro da pandemia. Segundo esses prefeitos, eles acreditam na ciência, eles dizem assim: acreditamos na ciência e precisamos de mais vacina. Ora! O presidente da Câmara, inclusive ontem, falou sobre isso, falou sobre a falta de informação de estados e municípios. Por quê? Porque já foi distribuída bastante vacina e não está tendo retorno desses estados e municípios a respeito da vacinação. Então, o produto tá chegando lá. Agora, se você não tá fazendo, meu filho, precisa fazer. Não dá nem para falar problema seu, porque é o problema da população, né? Então, eles estão pedindo mais vacina. Não deram conta nem de aplicar o que tem. Mas vamos lá. Segundo eles falam também que quanto maior a proporção da população vacinada, menores os riscos. Ora, então usa as vacinas que vocês têm aí. Não é a vacina que vai salvar a população. Usa o que vocês têm. O governo está mandando. E aí diz que eles são os prefeitos, que são eles prefeitos responsáveis por vacinar a população dos municípios deles. Eles estão fazendo um apelo, gente, um apelo internacional pedindo dinheiro. E os bilhões que o governo federal mandou, hein, minha gente? O que vocês fizeram com eles? Porque vocês fecharam caixa no azul. Vou lembrar disso a semana inteira, sim. Fecharam caixa com recorde de dinheiro em caixa. E estão lá no exterior queimando o filme do Brasil, falando mal do presidente, falando mal do país, dizendo que não tem insumo, que aqui tá um caos, que tá faltando vacina e pedindo ajuda, gente. Gente, caramba, é muita cara de pau, é muito Pinóquio mesmo, né? Que é cara de madeira, né? E o nariz já nem cabe na cara de tão grande que tá. E aí eles falam que, dentre as medidas que precisam ser tomadas, aí eles se revelam. Aumentar medidas anti-aglomeração e punir falsas informações. Esse é o problema do país, né? Talvez começando por eles, quem sabe, hã? Quem fala... Aí tem o pessoal lá. Tem o pessoal que fala fino, assim, né? Podia aproveitar o dinheiro e pagar uma fonoaudióloga. Fica enjoado pra caramba. Aí tem umas mulheres que falam grosso, né? Porque o Brasil precisa. Ai, gente, é muito ridículo, muito ridículo. E eles falam que estão tomando medidas firmes. Isso a gente tem visto. Vocês podiam aproveitar e contar também que vocês estão mandando a polícia e as forças de segurança descer a lenha na população, né? Isso vocês não falam. Eles dizem que estão tomando medidas firmes, tudo para proteger a população. E estão no vídeo os prefeitos de Fortaleza, Belém, Pelotas, Salvador, Florianópolis, Caruaru, Rio de Janeiro e Aracaju. Ai, gente, tava lembrando que não sei porquê. Tô aqui falando de prefeito, de não sei o quê. Lembrei do El Chan. Eu não conheço o El Chan, não, tá? Só ouvi falar, dei uma pesquisada no YouTube, assim, mas dos anos 90, né? Eles tinham até um negócio ali no meio da música ordinária. Ai, mas não tem nada a ver com o assunto, não, tá? Eu tava só lembrando disso. E enquanto eles estão lá choramingando, mandando videozinho pro mundo inteiro para queimar o filme do país, o presidente Bolsonaro, então, anunciou aí por meio de suas redes sociais, cadê aqui? Olha aí, ó. Ele, então, anunciando medida provisória que abre crédito extraordinário de 5,3 bilhões para o Ministério da Saúde, expansão de leitos e compra de equipamentos. O crédito extraordinário será dirigido à Casa Oswaldo Cruz, ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, e ao Fundo Nacional de Saúde, FUNASA. Então, dinheiro tá indo, né? Agora, o que eles estão fazendo com o dinheiro aí já é outra história. E antes que a gente encerre, a Organização Mundial da Saúde está reclamando de vacinação lenta. Será que a culpa é do Bolsonaro? Não, a culpa não é do Bolsonaro, porque é lá na Europa. Olha só, a Organização Mundial da Saúde disse na quarta-feira, então ontem, que o processo de vacinação europeia é inaceitavelmente lento e que o aumento das infecções por coronavírus no continente era preocupante.
Em nota, a OMS disse que as vacinas são a melhor saída para a pandemia, mas a lenta implantação está prolongando. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tem avançado, então, na aplicação de vacinas. Falamos aqui, eu nem olhei ontem quanto é que ficou, mas na segunda-feira chegou quase a 1 milhão ali, que é a expectativa do novo ministro da Saúde, vacinar 1 milhão de pessoas por dia. E temos também a Fundação Oswaldo Cruz, que entrega amanhã, sexta-feira, ao Programa Nacional de Imunização, mais de 1,3 milhão de doses da vacina de Oxford AstraZeneca contra a Covid. Com a remessa, a instituição, então, finaliza o cronograma de março e ultrapassa os 3,8 milhões que estavam previstos ao entregar 4,2 milhões. Você vai ver isso por aí? Não sei. Sobre os governadores aqui, eu falo tanto que eu passo por cima, né? Saio atropelando. O Salim Matar comentou, então, sobre aquela questão lá dos prefeitos, né, e do iPhone aí, ó. Neste momento de pandemia, a Câmara Municipal de João Pessoa decide comprar 35 smartphones de última geração, gastando 415 mil. Seria muito melhor alocar este dinheiro dos pagadores de impostos em ajuda emergencial aos mais desvalidos. Tá aí, então. Bem, minha gente, falamos pra caramba, amanhã é sexta-feira, amanhã é feriado, amanhã é sexta-feira da paixão, mas a gente vai estar por aqui atualizando você, como sempre, nas tardes aqui do Foco do Brasil. Brigadão pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. A gente se encontra à noite no Jornal Foco do Brasil, porque a gente vai comentar a respeito de uns democráticos, de umas pessoas maravilhosas que tem aqui nesse país que também merecem a nossa homenagem, então, nesse 1º de abril, tá? Você pode continuar comentando aí, deixa aí nos seus comentários, não esqueça de deixar a sua homenagem. Quem é o homenageado de hoje, 1º de abril, o dia da mentira? Quem é o grande mentiroso do Brasil? Eu sei que é difícil, mas com um certo esforço você elege aí pelo menos uns 30 nomes, assim, só os tops dos tops. Beijo, hein?